Deus, é muito dura nesse lugar. A luta, Deus, é ferida. Oh, Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado e exaltado, teu nome seja glorificado, Jesus, esta noite. O teu servo vai permitir a doutrina desta noite, Pai. Tome nas tuas mãos e que nós estejamos com o coração quebrantado, aberto, Senhor, para ouvir a tua voz através do teu servo. O Senhor tem colocado no coração dele a tua palavra, Pai. O Senhor age de salva, para ele ficar bom, para ficar cicatrizado, meu Deus, abençoe, salva o céu, abençoa aqueles que estão no hospital, internado, meu Deus, passando por dificuldade, meu Deus, por doença, vai de encontro no hospital São Paulo, hospital Beto Aires, hospital das Clínicas, meu Deus, tem misericórdia, vai visitando, abençoa a Gabriele, que está rebelde, meu Deus, porque no transplante de coração, que está passando por dificuldade, meu Deus, vai de encontro, abençoa a Deus, abençoa o Anselmo, vai curando, vai libertando, meu Deus, para o teu louvor, para a tua glória. Abençoa a voz do Jonathan, a voz do Jonathan que está vazia, e agora está internada, vai tirando ela do internamento, vai trazendo ela vazia novamente, vai curando, vai libertando, meu Deus, vai entrando de maneira gloriosa na sua vida. Abençoa o Jonathan, toma ele nas suas mãos, abençoa também a Larissa, meu Deus, que saiu do hospital. Eu te agradeço por os irmãos orarem, ela ficou boa. Orando pelo Zezinho, meu Deus, que está bom também. Meu Deus, abençoa, meu Deus. Pode adorar, para que o glória ao Senhor receba a nossa adoração. Corresponda, Deus, esta adoração. Abençoa a Carolene, meu Deus, da saúde aérea. Abençoa o sindicato. Prepara os estudos dele, meu Deus, para ele fazer direito, meu Deus, ele fazer aquilo que ele tem vontade, na condição financeira. Abra as portas do céu na vida da Catiane, meu Deus. Prepara uma pessoa boa, meu Deus, para a Catiane, meu Deus. Vai de encontro à vida da Catiane, para o teu louvor, para o nome, para a tua glória, meu Deus. Abençoa, meu Deus, a aposentadoria da Cristiane, que vai ser feita, meu Deus, que eu vou dar entrada. Nós possamos fazer para que as pessoas te adorem verdadeiramente, se não for o Senhor, se não for o teu Espírito Santo agindo. Vai preparando o pedido do médico, vai dar tudo certo do advogado, meu Deus, para ficar com a tua pensão, meu Deus, para não ficar sozinha aqui nesse mundo vegetando, meu Deus, sem pai, sem mãe, sem ninguém, meu Deus, aqui na terra, meu Deus, vai de encontro a ela. Oh, Deus, o evangelho lento, sim, ó Pai, mas todo aquele, Deus, que tem compromisso com a tua palavra, bem sabe e tem que saber mesmo, Senhor, que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Não há outra estratégia, Pai, a não ser manter-se fiel ao Senhor e te obedecer. E tudo mais é o Senhor quem fará, é o teu Espírito Santo que convence, é a tua palavra que transforma. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor, e é o Senhor Jesus quem salva. Oh Deus, nós somos menos instrumentos. Cada homem, cada mulher que se propõe a te servir é um instrumento das tuas mãos. Então, nesta noite, não seja diferente, Pai. Use o teu servo e que nós realmente desejemos abrir e sermos transformados, santificados pela tua palavra, meu Deus. É isso que nós desejamos. Os irmãos que estarão em casa, Deus, acompanhando, que estão enfermos. Sim, Deus, visita-os também, o teu Espírito Santo, Pai. Tu és das tuas mãos, Senhor, nesta noite. Deus, digo, não é igual, não é pouco estar aqui junto com a igreja, mas ainda assim, Senhor,
eles podem prestar culto ao Senhor, eles podem, Deus, ali, ó Senhor, serem abençoados, visitados pelo Espírito Santo. Milagres podem acontecer nesta noite, se assim o Senhor quiser. Enfermidades podem ser curadas, vidas podem ser salvas, batismo do Espírito Santo, derramamento dos dons espirituais. Glória a Jesus. Eu creio nesta noite. O Senhor pode fazer milagres e maravilhas no nosso meio. O Senhor já tem abençoado a minha família. O Senhor já tem nos dado muitas bênçãos. Vai de encontro, Espírito Santo, na vida dela, abençoa ela, protege ela, tira toda enfermidade do seu corpo, se tiver, da língua por terra, todo mal, sua vida, vai curando, vai libertando. Mais para o Senhor, meu Deus, o Criador de tudo. Glórias sejam dadas ao Senhor, aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Meu Deus, que nós possamos entender a tua vontade para nós, da igreja do Jardim Raiz. Todos nós, santifica-nos, ó Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. A partir deste momento, cada trabalho desta igreja seja poderosamente abençoado. O ciclo de oração, os jovens e adolescentes, a escola bíblica dominical, a assistência social, Senhor, eu te peço por discipulado desta igreja, e cada um que está envolvido desses trabalhos, Senhor, sejam capacitados pelo Espírito Santo, abençoados na virtude da graça, derramando, Senhor, a condução sobre a vida deles, para que aqueles, ó Deus, que estão debaixo das suas lideranças, Deus, também se esperem, almejem, Senhor, fazer algo na tua obra. Levanta aqui neste lugar, Senhor, obreiros, líderes, missionárias, Pai. Convidamos, Senhor, o Senhor escolhe quem o Senhor é. Oh, glória ao Senhor. Não é através daquilo que eu penso ser correto, mas daquilo que o Senhor quer na vida de cada um. Deus, levanta neste lugar, Senhor, homens e mulheres ousados, corajosos, jovens, adolescentes, ó Pai, crianças, vai pregar a tua palavra, Senhor. Oh, Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, para falar do Senhor. Aleluia. O Senhor salva, sim, meu Deus, para falar da tua promessa, da tua cura. Sim, o Senhor batiza no Espírito Santo, assim, pela simplicidade do Evangelho, para as almas que estão em família aflitas, sem esperança, sem expectativa, alguma desse desejo de viver, Senhor, para que tenham assim um encontro contigo, e suas vidas sejam transformadas, louvados e exaltados seja o nome santo do nosso Deus. Oh, Deus de glória. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu glorifico ao Senhor, Deus, porque ainda que imperfeito, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor é misericordioso para quem morre. Oh, graças à tua misericórdia estamos aqui. Graças ao teu amor estamos aqui. Graças a Jesus Cristo estamos aqui. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Deus, visita os nossos irmãos em cada igreja nesta noite, independente da placa que os tem, Pai, mas onde houver um povo santo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, reunido nesta noite, ó Deus, para te orar. Deus, que o Senhor esteja com eles, assim como está conosco, e eu posso crer. Oh, louvado seja o Senhor nesta hora. Visita-os, ó Pai, esteja com eles, e que em cada igreja haja algo se revendo, haja curas, haja renovo, haja avivamento, Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja perdão de pecados, que haja reconciliações, que haja, Senhor, aleluia, glória a Deus, novos nascimentos. Glorificado seja o Senhor. Desperta, Senhor, os que dormem, desperta os desanimados, Senhor, que os afastados voltem à tua presença, que
que os que se desviaram, Senhor, encontrem o caminho, ó Deus bendito Santo, e voltem para o Senhor. Meu Deus, há muitos, ó Deus, que correram de sua caminhada, vacilaram, e vacilando começaram e caíram, mas Senhor, tu és poderoso para erguer novamente toda e qualquer vida que se arrepende e crê no Senhor. Então eu oro por eles, ó Pai, não daremos nome, mas o Senhor sabe muito bem, Senhor, porque em espíritos apresente, peço ao Senhor, liberta-nos nesta noite, Pai, que eles se lembrem, Senhor, do tempo que estiveram em tua presença, te adorando, te louvando, a paz que tinham, ao brilho dos seus rostos, a paz de espírito, ó Pai, contigo que eles tinham, Deus, na oração, ó Senhor, no louvor, na comunhão dos santos, Deus, que eles se lembrem desses momentos gloriosos, desses momentos abençoados, ó Pai, porque não há, Senhor, uma vez tendo estado com o Senhor, tendo tido experiência com o Senhor, poder voltar a este mundo vivendo paz e poder viver tranquilamente. Eu não vejo assim, Senhor, e creio que não estou errado, e eu creio que eles não estão em paz, eu creio, na verdade, que eles estão em tormento, ó Pai, enganados, ludibriados, ó Deus, todos por essa falsa paz que dá. E teu Espírito Santo, visite-os por misericórdia, Senhor. Cada um deles, ó Pai, que eles abram o coração para o Senhor, que eles se rendam ao Senhor novamente. Louvado e exaltado seja Deus. Glória ao Senhor. Eu exalto e glorifico o teu santo nome, Deus. Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Senhor Deus amado e eterno, a ti, meu Senhor, toda a honra, toda a glória e todo justo e soberano Deus. Eu agradeço ao Senhor esta noite, Deus, mais uma vez, pelo dia que o Senhor nos deu, pela vida, Senhor, que o Senhor nos concedeu, por poder despertar nesta manhã e, mais uma vez, Senhor, ser beneficiado pela tua misericórdia, Pai. Senhor, porque nós, de fato, não merecemos, mas o Senhor é misericordioso e derrama o seu amor sobre as nossas vidas. O Senhor que neste dia nos livrou de muitos males, o Senhor que nos guardou debaixo da tua santa e gloriosa proteção, o Senhor, Deus, que nos guiou, que nos corrigiu quando porventura, Deus, nós erramos em algum momento deste dia, quer seja em pensamento, quer seja na emoção ou em palavras, mas o Senhor está conosco. E eu percebo, Deus, a presença do teu Espírito Santo neste lugar, a paz que está reinando aqui, Senhor, no meu coração, e eu creio que no coração de toda esta igreja, Senhor, daqueles que estão em casa, daqueles que, Senhor, não podem vir, mas que não desistem, que perseveram e estão prostrados diante do Senhor, desejosos de Ti, aguardando o dia da redenção. Deus de glória e poder, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesta noite, venha visitar cada coração aqui, cada irmão que está em casa, Senhor, renovando, curando as enfermidades, guardando seus lares, suas famílias, abençoando os casamentos, meu Senhor. Precisamos, Senhor, cada dia mais interceder pelas famílias, Senhor, que o Senhor venha trazer a harmonia nos lares que estão agora passando por um momento, Senhor, de tribulação, onde há contendas, onde há falta de respeito, onde, Senhor, muitos males têm acometido as famílias, os entes queridos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nesta hora, Deus, sobre cada lar, e que todo mal seja agora repreendido, em nome de Jesus Cristo, que haja reconciliação entre os casais, que os casamentos sejam restaurados, Senhor, porque nós temos tido essas notícias de muitas separações, muitos divórcios, até mesmo no meio cristão, mas Deus, nesta noite, Pai, todo casamento seja restaurado. Eu oro com fé, Pai, porque o que é impossível para Ti, ó Deus?
Nada é impossível para o Senhor. E eu creio que nesta noite o mal pode ser repreendido, Deus. Os filhos desobedientes que têm trazido tristeza aos pais, Senhor, abre o entendimento deles, que eles caiam em si, ó Deus, e voltem a respeitar os seus pais, e obedeçam, Senhor, em amor, honrando-os conforme o Senhor os deu como mandamento, Senhor bendito, e que os pais também amem os seus filhos, como heranças do Senhor, cuidando de cada um deles. Senhor, liberta nesta noite os cativos, aqueles que estão presos no álcool, presos na droga, presos no vício do jogo, da pornografia, Senhor, no adultério e tantos outros pecados que acabam dominando seus corações, ó Pai, a ponto de já não conseguirem mais olhar para o céu e ver a esperança que há em Ti. Deus, por misericórdia, nesta noite liberta estas vidas, Senhor, há famílias que estão sofrendo, Senhor, há servas e servos do Senhor que estão orando continuamente, rogando esta bênção. Está em Tuas mãos, Pai, não há melhor lugar, mas por misericórdia, Deus, os visite nesta hora, Senhor, e guarda, Senhor, as famílias em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor abençoe a igreja do Jardim Graúna, cada família que aqui congrega. Visita também este bairro, Senhor, que as bênçãos sejam estendidas a cada morador. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém e glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Que o Senhor Jesus os abençoe e que tenhamos uma noite abençoada na presença de Deus. Deus é fiel e é poderoso para nos abençoar nesta hora. Amém? Nós vamos juntos agora agradecer a Deus em oração. E eu vou pedir para o irmão José Maria hoje vir louvar a Deus com o hino da harpa. Amém? Depois da oração, nós já vamos contribuir com dízimos e ofertas. Alguém tem notícia do nosso pregador da noite? Ele deixou algum recado? Aqui também nós intercedemos para que ele chegue, né? Deus colocou uma palavra no coração dele, eu creio que será uma grande bênção. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai eterno, querido Pai. Agora em unidade, Senhor, nós agradecemos a Ti pelas bênçãos do Senhor e por esta noite que nós podemos adorar juntos. Deus, receba a adoração da igreja do Jardim Graúna. Receba a adoração dos irmãos que estão em casa. Abençoa suas vidas. Senhor, seja conosco em cada momento e que em cada detalhe nós percebamos o Teu agir em nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aqui está a presença do Espírito Santo nesta noite. E assim, nós glorificamos e exaltamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Exaltado seja o Senhor. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em os reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
Glória a Deus, aleluia. Deus salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Por me dando a oportunidade de louvar o Senhor Jesus nessa noite aqui com nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 12. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado-se o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e glorificado é o santo nome do Senhor, Deus dos exércitos, desde agora e para tudo sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Assim, glória a Deus. Amém? Amém. Pecador, vê a luz brilha para ti, lá da cruz do Salvador, onde a vida deu e do lado seu corre sangue redentor. Povejai como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Na solidão do jardim orou, não aceitou meu Senhor. Quando pranteou, sangue seu doou, no Getsemane entrou. Povejai como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem cá, pecador. Pelo Salvador, facilita os mãos, salvador, pecador. Vida eterna tem, você deve crer e aceita seu amor. Povejai como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Venha Cristo, vem, confessando já, você está dentro, ouvirá. E do coração sentirás o perdão, pois Jesus te perdoará. Povejai como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Amém. 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 Vamos orar, né?
Nosso Deus é poderoso e fiel para nos abençoar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus já tem nos abençoado grandemente e quer nos abençoar mais ainda, né? Nós cremos, por isso nós estamos aqui, unidos e reunidos na presença do Senhor, porque nós cremos no Deus que tudo pode, né? E nenhum dos pensamentos do Senhor Jesus pode ser impedido. Glória a Deus, vamos orar. Altíssimo e soberano Deus, Pai, Santo Deus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, te agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos deu nessa noite, Jesus, de eu estar aqui na Tua presença, Deus. Oh, Rei da Glória, abençoa, me abençoa, Senhor, oh, meu Senhor, repreende o mal, meu visita aqueles que estão necessários, mas que eles abençoe a tua palavra, Senhor. Mas enquanto, meu Senhor, na vitória, repreende a eternidade. É o nome de Jesus te agradecendo, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Graças a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento, muito obrigado. Graças a Jesus, glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Meus irmãos, eu quero iniciar pedindo desculpa aos irmãos pelo horário, né? Sei que é muita falta de educação chegar atrasado, mas eu trabalho muito longe, os irmãos sabem, e tem dias lá na empresa que é bem difícil para a gente administrar o tempo, né? E a fábrica está passando por uma auditoria e nós não estávamos ainda certos qual fábrica ia ser auditada, e foi bem o meu setor hoje. A auditora entrou na fábrica 1h da tarde, ficou até quase 5h, depois a gente tem que esperar o gerente para ele conversar com a gente, ver quais foram os pontos que ela pontuou, né? A gente fica olhando para o relógio e falei, meu Deus, não vai dar tempo. Mas, queridos irmãos, nós chegamos, temos muito tempo, vamos aproveitá-lo ao máximo. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos me perdoam? Amém. Obrigado. Queridos irmãos, vamos ler um texto bíblico na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Meus queridos irmãos, quando falamos da igreja aos Coríntios, nós entendemos que era uma igreja, por assim dizer, completa no que diz respeito aos dons. Ela possuía quase todos os dons, ou pelo menos os dons que a Bíblia cita. A igreja de Coríntios, ela tinha. A igreja de Coríntios era próspera, ela tinha
muitos membros, mas com todas essas coisas que nós entendemos que é positivo numa congregação, ela também tinha muitos problemas. Muitos problemas. Elas tinham dificuldade em relação até à ceia do Senhor, ela tinha dificuldade. Os irmãos sabem que a leitura oficial que fazemos na ceia, ela é uma instrução do apóstolo Paulo falando aos coríntios como eles deveriam participar da ceia do Senhor. E um dos problemas que o apóstolo Paulo enfrentou naquela igreja foram as divisões. As divisões dos irmãos da igreja de Coríntios atrapalhavam o crescimento da igreja. É importante lembrar, meus irmãos, que qualquer divisão ela é prejudicial dentro de um grupo, né? Porque nós, inclusive essa palavra eu ouvi pelo nosso pastor, esse termo de comunidade, né? Nós somos uma comunidade, ela no mínimo ela precisa se dar bem com os seus membros da sua comunidade. Inclusive, o maior testemunho ou as testemunhas de que você é um membro da igreja são aqueles que congregam com você. Então, como que eu posso ser reconhecido como um membro? Através daqueles que congregam comigo. É por isso que tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer de acordo com aquela comunidade em qual eu vivo. Por que nós temos nossos usos e costumes? Por causa da comunidade aqui, Assembleia de Deus do Jardim Graúna, que segue um padrão. Então todos que seguem esse padrão têm uma forma de se vestir, uma forma de se comportar, né? E conforme Mateus, no capítulo 12 e o versículo de número 25, Jesus, porém conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de ministrar aos irmãos, Deus ministrou essa palavra no meu coração, sobre o poder da unidade. O que acontece quando nós nos unimos? Por que Deus quer que sejamos unidos? Quais são as consequências do povo de Deus quando eles estão unidos? Eu achei até interessante porque o nome do grupo das irmãs, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Unidas na fé, né? Unidas na fé. Claro que essa mensagem não é para as irmãs, é para toda a igreja, né? Eu apenas peguei esse Unidas na fé porque as irmãs têm esse nome. Mas, queridos irmãos, embora eu não faça parte diretamente do grupo das irmãs, mas eu faço parte da congregação que as irmãs congregam. As crianças fazem parte da mesma congregação, os obreiros fazem parte da mesma congregação. Então somos uma congregação. E nós precisamos estar o quê? Unidos. Seremos uma igreja forte e teremos um grande impacto no mundo espiritual se permanecermos unidos.
Esses dias eu estava, inclusive hoje eu estava vendo nessas histórias que passam no Animal Planet, né? Sobre as estratégias dos leões quando vão atrás da manada para se alimentar. E a primeira estratégia que ele usa é dispersar os animais para que eles deixem de ser um bando e eles fiquem isolados. E obviamente aquele que fica isolado é uma presa mais fácil. É por isso que quando nós nos unimos, nós nos tornamos mais fortes. Há uma frase, há um ditado popular que diz assim, que a união faz a força. E é interessante que aqueles animais, quando eles vão se reunir, eles pegam os menores, os mais fracos, e deixam ele no meio, e eles vão ao redor fazer uma espécie de proteção. Por quê? Porque eles estão unidos contra aquele predador. É por isso que é um perigo muito grande, meus irmãos, quando um crente se afasta, porque ele se transforma numa presa fácil de ser devorada pelo inimigo. Lembremos que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, não é redor, porque o nosso redor está quem? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem os livros, mas ao nosso derredor, bramando como um leão, está o adversário das nossas almas, da nossa alma, né? Somos uma. Mas é por isso que nós não podemos nos afastar dessa comunhão e dessa unidade, porque o poder dessa unidade nos faz fortes para suportar o avanço do inimigo. Veja, o diabo trabalha sempre para destruir a nossa unidade, trazendo contendas, divisões e rebelião. Precisamos lutar contra tudo aquilo que rompe com a unidade da igreja e remover do nosso meio qualquer sentimento que seja para dividir, que seja para contender e que provoque rebelião. Então, meus irmãos, nós precisamos estar unidos. Veja que Jesus, ele orou ao Pai para que nós fôssemos unidos. Em João, você pode acompanhar comigo, no João, capítulo de número 17, e o versículo de número 20, ali está a oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao Pai. E essa oração, meus irmãos, ele cita os seus discípulos, mas também ela nos alcançou. Veja, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, no capítulo de número 17 e o versículo de número 20. Eu não rogo somente por estes quem? Os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Veja o versículo de número 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, queridos irmãos, há um interesse da parte do próprio Cristo. Veja que ele ora ao Pai pedindo que nós sejamos tão unidos entre nós, assim como ele era com Deus. Quando nós pensamos na união de Jesus com Deus, é difícil, né? Como ser tão... Mas Jesus orando. E Jesus, meus irmãos, ele não foi ingênuo, ele sabia que nós iríamos ficar na terra, ele sabia das dificuldades. Lembra quando ele falou aos discípulos? Vocês serão lançados como ovelhas no meio de quê?
dos lobos. Se pegarmos isso, colocarmos uma ovelha e colocarmos no meio de lobo, o que será que acontece com essa ovelha? Então Jesus não era ingênuo, ele sabia das dificuldades que nós teríamos, mas ele orou ao Pai: Senhor, Deus, que eles sejam um, que eles sejam unidos, porque se eles se unirem, aí as coisas vão acontecer. Meus irmãos? Então, eu gostaria de trazer aqui, meus irmãos, pelo menos 3 atitudes que promovem que destroem a unidade. 3 atitudes que destroem a unidade. A primeira atitude que destrói a unidade, meus irmãos, é a fofoca. A primeira atitude que destrói a unidade é a fofoca. Veja, quem pode ler Provérbios, capítulo de número 16 e o versículo de número 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. 16, 28? O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem perverso Instiga a contenda. Então, a primeira atitude que destrói a unidade é a fofoca. Sabe, você começa com coisinhas, buscando informações aqui, pegando um negocinho ali, começa a falar mal do irmão ali, não sei o quê. Daqui a pouco o irmão está sabendo que você está falando mal dele, porque geralmente a pessoa que fala mal de você, vem falar mal de alguém para você, depois ela vai lá naquela pessoa e fala mal de você para ela. Não é isso? Quantos, meus irmãos, quantas amizades, quantos relacionamentos foram destruídos e até os dias de hoje por causa da fofoca? Levítico, quem pode ler Levítico capítulo 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Veja que Deus não dá moleza, né? Olha, se você conhecer um fofoqueiro aí, um mexeriqueiro que fala, né? Não ande com ele. Se afaste desse camarada. Se afaste dessa irmã Lucília. Se a senhora descobrir aí, expulsa do grupo. Vamos orar, né, irmão, por ela, né? Vamos orar para que Deus dê um encontro com ele ou com ela, né? Mas os irmãos entendem a gravidade que uma pessoa fofoqueira, um mexeriqueiro, ele pode destruir amizades, relacionamentos. E quando uma unidade é quebrada, meus irmãos, o Senhor não opera, né? Então, a fofoca é uma das atitudes que destroem a unidade. A segunda atitude, meus irmãos, eu coloquei aqui juntos, porque é o orgulho junto com a competição. Veja os Romanos, quem pode ler, Romanos no capítulo 16 e 17. Capítulo 16, versículo de número 17. E vós, irmãos, que noteis que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. O que é o orgulho, né, meus irmãos? O orgulho é que eu sou bom. O orgulho é eu sou bom. Eu nunca erro. E se eu errar, é porque alguém me conduziu ao erro.
Eu nunca erro, eu cometo equívoco, não é assim que fala? Eu lembro daqui várias vezes para os irmãos que eu fui convidado para tocar no congresso, eu te lembro, no congresso de jovens do Jardim Nova Conquista. E eu lembro, meus irmãos, que quando foi eu e o Samuel, filho da irmã Claudineia, eles convidaram o Eliabe, o Samuel e eu para tocarmos, ajudarmos ele lá na orquestra. E eu, no meio do caminho, muito empolgado, né? Nesse dia o Eliabe não pôde ir, eu fui o Samuel. E eu falei assim, Samuel, se prepara que não só vai ficar nesse convite não. Nós vamos tocar em outros lugares, porque nós somos bons. Olha que coisa, né? Meus irmãos, quando eu cheguei lá, veja bem, eu sabia o hino, eu tinha tocado aqui assim, na igreja. A introdução era só do teclado. Eu errei as 5 primeiras introduções. Tentei a primeira, não consegui fazer. Tentei a segunda, a quinta ou a sexta que saiu meio assim. Aí os outros músicos olham para mim assim, rapaz, não sei se vai dar certo não. No meu coração, Deus falou assim, o bom aqui sou eu. O bom aqui sou eu. Aí eu fiquei triste, chateado. No outro dia de manhã eu fui trabalhar. E o colega de trabalho, porque era pastor, pastor, ele não está mais lá, mas ele é pastor Claudinei, ele foi contar o estoque e ele falou assim, olha Daniel, eu estava meditando na palavra de Deus, do orgulhoso, e eu quietinho lá, e ele falou assim, e Deus falou ao meu coração que Deus não gosta de gente orgulhosa, porque na casa de Deus não tem bom, o bom é Ele. E eu falei, eita Jesus, para quem seria essa palavra, né? E eu desconfiado e falei assim, pastor, é verdade, o orgulhoso não tem vez não. Uma outra atitude, meus irmãos, é a competição. Quem é melhor, né? Lembre, nós não vamos ler, mas lembre que Jesus encontrou os discípulos várias vezes discutindo entre si, e eles perguntavam para eles, quem de nós é o melhor? Quem é que Jesus é mais íntimo? Quem é mais amigo de Jesus? Não, porque o grupo de jovens, irmã Lucília, canta melhor que o das irmãs. Aí começa. Um grupo querendo ser melhor que o outro, uma irmã querendo cantar melhor que o outro, um músico quer tocar melhor que o outro. A competição também destrói a unidade da igreja. Porque daqui a pouco ninguém quer mais perder, ninguém quer ser menor que ninguém, ninguém quer servir ninguém, e aí está uma desunião só. Outra coisa, meus irmãos, que destrói a unidade, chama-se rebeldia. O apóstolo falou que ia ser terrível, né? Veja em Números, no capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Números, capítulo de número 12 e o versículo de número... Quem pode ler, meus irmãos? 12, 2, Margonda. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor ouviu. O que é que está acontecendo aqui? Miriam, que não é essa, né? Se uniu com o irmão dela, Arão. E falou, mas que negócio é isso aí que Deus só fala com Moisés? Porque, meus irmãos, nós precisamos entender, e nós vamos ver mais daqui para frente, nós vamos ler daqui a pouco, que cada um de nós, Deus chamou de uma forma diferente.
Eu acho bonito quando Deus toma a irmã Ivanilde, a irmã Maria Helena aqui, e Deus toma os vasos dele. Deus ainda não fez isso comigo. E vou eu ter agora problema com as minhas irmãs por causa disso? Mas pelo contrário, eu tenho que entender que Deus também me chamou e Ele me usa naquilo que Ele me chamou para fazer. Cada um de nós temos um chamado. E às vezes a forma como Deus usa a minha irmã, Deus às vezes não vai me usar também. E a Bíblia diz que levanta-se Miriam e Arão contra o chamado de Deus na vida de Moisés. E aí Deus precisa resolver esse assunto. Aí Deus desce lá e fala assim: olha, Miriam e Arão, com os reis e com os alguns eu falo através de sonhos, de visões, mas com meu servo Moisés eu falo cara a cara. Porque Deus, meus irmãos, quando Ele escolhe alguém para usar, Ele vai usar da forma que Ele quiser, e a maneira e a quantidade que Ele quiser. Porque Deus, Ele trabalha a sua multiforma, não é uma forma só. E é por isso que Deus, a cada dia que passa, Ele é mais encantador, irmã Luziane, porque Ele me usa de um jeito, usa a senhora de um jeito, usa o pastor de outro, e todos são beneficiados, porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Então nós às vezes nos levantamos com ciúmes do nosso irmão e nos rebelamos, às vezes, e tem que ter um cuidado, porque às vezes quando levantamos contra o nosso irmão, pensando que estamos contra ele, nós estamos contra a chamada de Deus na vida dele. Porque Deus abençoe a irmã Raimundo, que se vozeirão aí, eu não sei cantar, mas se levanta para o chamado da irmã. O que aconteceu com Miriam, os irmãos lembram? Ficou leprosa, porque Deus não dá ousadia a rebelde. Se levantou Datã, Coré e Abirão contra o ministério de Arão. Esse também queria agora servir, né? E que negócio é esse que essa família é uma panelinha que se fez aí? E eles se levantaram contra o ministério de Arão. E aí Deus fez uma prova, né? Traz cada uma as varas aqui, coloca as varas aqui. A vara que amanhecer florida foi aquela que eu escolhi. E no outro dia a vara que estava florida era de Arão. Acabou? Não. Deus não dá ousadia rebelde. Abriu-se a terra e engoliu a família de Coré, Abirã e Datã. Foram consumidos. Porque Deus não brinca, meus irmãos. Deus não brinca. Precisamos ter cuidado para não nos rebelarmos contra a chamada de Deus na vida do nosso irmão. E que bom seria. Lembra de Josué? Moisés, agora todo mundo está profetizando agora. E Moisés fala: ô Josué, que bom se todos fossem profetas. Tem tu ciúme de mim? Né? Que haja felicidade em nós quando Deus usar o nosso irmão, a nossa irmã. Que haja alegria em nós quando Deus tomar uma criancinha, quando Deus tomar um ancião da igreja, um jovem, um adolescente. Que possa haver felicidade em nós e sermos abençoados por Deus, porque se Deus está usando alguém no nosso meio, é porque Ele está querendo tratar conosco. Que bom é ser tratado pelo nosso Pai Celestial, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então veja, por quê? Então, meus irmãos, a fofoca, o orgulho, a competição, a rebeldia, elas destroem a unidade.
Mas o que é que fortalece a unidade, né? Quando nos unimos, nós ficamos fortes. Veja, quem pode ler Deuteronômio capítulo 32 e versículo 30. A unidade produz a força. Deuteronômio capítulo de número 32, versículo de número 30. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Veja que conta, se você olhar com pressa, você veja que conta estranha, né? Como que um consegue perseguir 1000? Logo 2 conseguia perseguir 2000? Não é isso? Se um persegue 1000, 2 perseguiria 2000. Mas veja que ele diz assim, olha, 2 persegue 10.000. Eu estou pegando aqui esse versículo isolado, né? Para que nós entendamos que o fato de se unir, de não ser mais um, você já criou força. É por isso que precisamos estar sempre unidos. Porque 2 é muito mais forte do que 1. Veja, através da unidade, antes disso, veja, Eclesiastes no capítulo número 4, versículo número 9, 10, 11 e 12. Quem achar pode ler. Eclesiastes 4, capítulo 4, versículo 9, 10, 11 e 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Veja que ele traz 3 exemplos. É melhor estarem 2 unidos, porque se um cair, o outro levanta. Ele traz um outro exemplo, dizendo do casal. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se é só um, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de... não seria 2? Quem é o terceiro, meus irmãos? E o cordão de 3 dobras não se quebra. Porque quando nos unimos, meus irmãos, não é só nós, mas nós temos Deus conosco. Porque Deus habita aonde há a união. Através da unidade, o poder de Deus opera. Vamos ler Efésios, no capítulo de número 4, e o versículo de número 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar. Olha, quando a unidade de Deus ela está no ambiente, Deus opera, trazendo o quê? O seu Espírito Santo e proporcionando à igreja a paz. Os irmãos já observaram quando a igreja canta um louvor? Não jamais desmerecendo uma pessoa que canta aqui um hino avulso, mas observe os hinos da harpa, por exemplo, que é um hino, são os hinos congregacionais. Não são diferentes, meus irmãos? Por quê? Porque é um momento em que toda a igreja para fazer o quê? Louvar a Deus. Cada um com o seu instrumento, cada um com a sua voz. Aqui está o telão.
Toda a igreja está louvando e pode ver aquele clima de paz, aquele clima amistoso, né, meus irmãos? Aquele clima abençoado. E o zinho da água já vai aquecendo ali, nosso coração já está ardendo. Muitas vezes, meus irmãos, no primeiro hino nós já estamos chorando e falando em línguas. Por quê? Por causa que estamos cantando unidos, louvando a Deus, unidos. Aonde a união, a operação de Deus. Glória a Jesus. Veja, meus irmãos, que a unidade mostra também o nosso caráter. Provérbios, no capítulo de número 20 e o versículo de número 19. Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 19. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que como que apaga com seus lábios, não te entremetas. Uma pessoa que tem dificuldade em se unir, ela traz graves problemas para o meio da comunidade que ela vive. Veja, o que anda tagarelando revela o segredo. Porque quem fala demais, como é que diz aquele ditado? Quem fala demais, né? Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. São aqueles elogios excessivos, né? É um perigo isso, meus irmãos. Uma pessoa que vive com contenda, ela denuncia o caráter dela. Se afaste. Veja que mesmo aqueles, meus irmãos, que não estão na direção de Deus, quando eles se unem, podem fazer grandes coisas. Veja Gênesis, no capítulo de número 11 e o versículo de número 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. 7, 8, por favor. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Que cenário era esse? É a Torre de Babel, né, meus irmãos? Mas veja o testemunho que Deus dá sobre aquele povo. Veja, a ordem de Deus é que eles povoassem a terra. Eles quiseram ficar num lugar só, fazer uma cidade só e construir uma torre. E eles estavam tão unidos, eles estavam tão juntos naquele propósito, que o próprio Deus fala o seguinte: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Por quê? Porque eles estavam unidos. Foi tamanha a união daquele povo, que o próprio Deus desceu para confundir as línguas deles. E eu fiquei pensando, meus irmãos, se um povo que não está totalmente na direção de Deus se une, e eles conseguem fazer grandes coisas a ponto de chamar a atenção do próprio Deus, imaginemos se nós, aqui no Jardim Graúna, dermos as mãos em união um com os outros. Imagine o que nós poderíamos fazer aqui nesse bairro, meus irmãos. Grandes coisas poderíamos fazer se fôssemos mais unidos. É isso? Veja Romanos, no capítulo de número 15, versículo de número 5, 6 e 7. Quem achar pode ler. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebemos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus.
O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Uns para com os outros. Quando eu olho para o meu irmão, qual é o sentimento que eu tenho por ele? Aqui falou que é carinho, né? Glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Porque, meus irmãos, não há ninguém melhor do que ninguém. Cada um tem um chamado diferente, mas todos nós somos um só. Somos um só corpo. Veja, Romanos no capítulo de número 12, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Romanos no capítulo de número 12, versículo 4 até o 8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela, segundo a medida da fé. 7 e 8. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja indicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Glória a Jesus. Veja que cada um tem um chamado diferente, mas somos um só corpo, e nesse corpo existem muitos membros, mas quando esses membros se unem, eles se transformam num só corpo, num só coração, numa só intenção, né, meus irmãos? Veja, se vivermos unidos, o Deus de amor e de paz será conosco. Segundo aos Coríntios 13, 11, eu vou ler para ganharmos tempo. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede o mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Onde há união, o Senhor está presente, porque Deus nos quer unidos na sua presença, meus irmãos. Deus nos quer unidos num só coração e num só caminho, para que não somente nós, mas os nossos filhos sejam abençoados, conforme Jeremias, no capítulo de número 2, versículo 38 e 39. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. Glória a Jesus. Meus irmãos, há o interesse de Deus na unidade da sua igreja, da sua congregação. Eu convido os irmãos para se colocar de pés, e eu termino aqui, meus irmãos, citando aos irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Jesus! Estamos reunidos, meus irmãos, na presença do Senhor, unidos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem dar as mãos aí, os irmãos estáveis, as irmãs aí. Vamos dar as mãos e um gesto de unidade. Nós aqui estamos unidos, meus irmãos, unidos no Senhor. O Espírito Santo habita aonde há unidade. Diga aí para o seu irmão, nós estamos unidos. Nós estamos unidos. O Senhor nos uniu nesta noite. Vamos fazer isso, meus irmãos, nos unir na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Senhor, nesta noite nós te louvamos, te agradecemos por tudo quanto tens feito, Senhor. A tua presença nesta noite nos traz paz, nos traz alegria, nos traz, ó Pai, o sentimento de união, de unidade. Somos vários membros, mas pertencemos ao corpo, à noiva de Cristo, a tua noiva, ó Deus. E nós queremos aqui sair mais unidos, mais fortes. Ó Espírito Santo, agora no mesmo pensamento, Senhor, clamamos a tua presença, Espírito Santo. Sopra sobre nós nesta noite, porque estamos unidos, somos unidos em ti, ó Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Aqui está o nosso irmão, a nossa irmã. Estamos segurados em mãos, ó Pai, como símbolo de unidade. Ah, Senhor, continua conosco, nos dando a paz, nos dando a alegria, a unidade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que possamos ser unidos. Nós somos unidos em Jesus Cristo, meus irmãos. E um dia estaremos unidos lá na glória com Ele. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Só podemos agradecer e glorificar a Deus por esta palavra tão oportuna, né? E tão maravilhosa. E realmente nós ainda temos, de fato, que melhorar muito. Mas já melhoramos bastante. E é por isso que o Senhor tem abençoado esta igreja. Basta estar sensível e ver o quanto tem mudado. Mas nós queremos mais. Eu quero mais. Né? Tenho certeza que a igreja quer mais. E como foi pregado hoje aqui, uma igreja unida, um povo unido, o Senhor opera maravilhas. Porque o desejo dele para nós é isso, irmãos. Que sejamos um só. Não vai haver uma perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas o esforço de seguir a paz com todos, de andar em unidade, um só pensamento, uma só fé, uma só atitude, por um só Deus, um só Espírito, isso trará grandes bênçãos para nós, como já tem trazido, porque a igreja compreendeu, depois de tantas lutas, por causa de tantas divisões, e nós estamos falando aqui para santos do Senhor, para a igreja, um culto de doutrina, então nós também não precisamos ser hipócritas e negar erros que nós cometemos no passado. E aí nós vamos colocar nós, que nós somos responsáveis, sim, né, em dar um bom prosseguimento a esse trabalho. Todos nós temos a nossa responsabilidade, como também foi bem dito aqui. Então, nós conseguimos tratar, ainda há muito que ser tratado, mas certamente Deus já tem nos abençoado muito e a igreja tem entendido muito isso. E esta palavra de hoje vem para nos ensinar e para reforçar o que o Senhor quer para nós. E nós temos que glorificar Deus nesta igreja, porque Deus tem falado conosco de uma maneira muito especial. Deus tem ensinado esta igreja, tem disciplinado esta igreja para ser um povo que de fato glorifique o nome dele. Seja no culto de doutrina, de domingo, no ciclo de oração, Deus tem falado conosco, irmãos. Olha, falemos para as pessoas. Nós não podemos carregar ninguém no colo, mas nós podemos falar do que Deus tem feito aqui. Nós podemos falar das palavras que Deus tem trazido a esta igreja. E palavras que são realmente palavras vindas do céu. Amém? Nos coloquemos de pé, vamos agradecer ao Senhor. Amanhã, culto de ação de graça, né? E pela passagem de aniversário do nosso pastor Américo, também, né? Da irmã Neuza. Acho que é isso, dos dois, né? Mas nós vamos amanhã adorar a Deus e louvar a Deus
pela vida desse servo do Senhor que tem nos abençoado com seus ensinos, um homem de oração cheio do Espírito Santo e que nos abençoa. Por isso que eu peço para os irmãos, quando puder, esteja lá na sexta-feira no culto de ensino. É bom, o pastor fica feliz de ver os irmãos, ele tem cobrado isso de nós porque ele tem se esvaziado muito a igreja. Ora, irmãos, nós ainda estamos no tempo da pandemia, ainda não foi liberado tudo? Não foi. Mas vamos ser honestos. À exceção da igreja, nos parece que tudo voltou a uma certa normalidade, porque as demais atividades da sociedade estão de vento em popa. E aqueles que tanto pregam, que querem salvar as vidas e lamentam pelas vidas que se perderam ao longo deste 1 ano e pouco, né, quase 2 anos, já estão preparando o carnaval, tá? Estão preparando o carnaval, eu estarei trabalhando aí na Fórmula 1, ou seja, os eventos do mundo estão correndo, né, de vento em popa. A igreja deveria estar voando, mas nós vamos crer que isso vai acontecer ainda, porque nós precisamos de um avivamento pelo Espírito Santo, né? Então vamos participar. Sábado vai ser uma bênção, já sendo um bom número de irmãs. Esperem que isso que até lá venham mais, né? Por quê? Já aumentou mais 2? Glória a Deus. Por quê? Não é só para nós mostrarmos para ninguém que nós estamos lá, mas é porque eu tenho no meu coração, eu tenho dito isso para a irmã Lucília, que será uma bênção estar lá. Algo eu tenho para mim que Deus vai abençoar muitas vidas ali, como já tem abençoado, irmãos. Tem abençoado aqui e vai abençoar lá. Amém? Deus abençoe a todos. Pedro, vem cá, Pedro. Pedro fez aniversário ontem, né? A Carol também fez. Amanhã, o Daniel também já vamos aproveitar. Porque de repente domingo, ou quinta-feira você não chega a tempo aqui, né? Para o trabalho, vamos... né? Marceneiro, ele está internado para fazer uma cirurgia. Marceneiro? Tá. Davi, irmão Davi. Davi. Vamos, irmão Davi, né? Vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Pedro, Deus te abençoe, hein? E outra cirurgia. Já é um homem já, né? Já é um homem. Toma posse da autoridade que Deus tem te dado, né? E vamos exercer. Orar pela irmã Carol, pelo cooperador Daniel e também interceder pela vida do irmão Davi. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para abençoá-lo. Amém, irmãos? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diga, irmã Edna. Irmã Ana, é verdade. Vamos orar. Está no hospital ainda? Não, pastor. Tá. Para Maria de Jesus, que já tirou 15 litros d'água. Quem? A Maria de Jesus. Maria de Jesus. Ela no Paraná, é do Evangelho. Está sendo abençoada lá? Vai fazer tratamento em São Luís. Amém. Então, Maria de Jesus Vai parar em nome de Jesus. Vamos crer nisso. Oremos com fé, irmãos. Às vezes a gente ora, mas vamos ser honestos, muitos não têm orado com fé. Deus ainda opera milagres nos nossos dias. Glória a Deus. Amém. Irmãos, oremos. Que Deus me abençoe para eu lembrar cada nome, mas já foram apresentados diante do altar do Senhor. A cada vez que, né, cada um disse aqui, apresentou, já está no altar do Senhor, mas Deus há de nos abençoar. Então, oremos em gratidão a Deus, que Deus abençoe você por mais um ano de vida. Senhor Deus amado e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo nós glorificamos ao Senhor e nós o exaltamos ao Pai, Senhor, exultando em gratidão a Ti, muito alegre, ó Deus, por esta palavra que o Senhor nos trouxe esta noite, Senhor, nos ensinando a importância da unidade de uma igreja, da unidade dos santos, ó Pai, e no poder que isto representa, Pai, porque unidos, Senhor, somos mais fortes, somos fortalecidos pelo Espírito Santo, Senhor, também opera no meio da união, e assim vencemos as tribulações e toda a maldade que vem sobre a Tua igreja, e as portas do inferno não prevalecem, porque é uma igreja unida. Nós te glorificamos, ó Deus, por esta palavra. Continue abençoando o Teu servo, o cooperador Daniel, o qual também nós louvamos ao Senhor. Amanhã completará mais um ano de vida, um ano na Tua presença, um ano de vitória. Também nosso irmão Pedro, Pai, conserva-o em saúde. Ó Deus, dê graça a esse jovem, e que ele cada dia mais prospere em Teus caminhos. Nossa irmã Carol, Deus, continue lhe dando saúde nesta gestação, ó Pai,
Pai, guarda, Senhor, ela em todo tempo. Nós te louvamos pela vida dela. Oramos, ó Deus, pelo irmão Davi, crendo que o Senhor é poderoso para entrar com providência e o abençoar. A irmã Maria de Jesus, Senhor, Deus vai operando o seu milagre na vida dela. Oramos por nossa irmã Ivanildes, ó Pai, crendo na tua bênção e que tua serva conte a vitória. Oramos por nossa irmã Ana, Pai, crendo também, ó Deus, que o Senhor a tem guardado como tem feito ao longo desses anos, mantendo ela em pé, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, cada irmão que está enfermo, Deus vai curando, vai restaurando vidas. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, e que nós guardemos esse ensinamento, guardemos esta palavra, Senhor, e com as mãos dadas em uma só fé, em um só Espírito, em um só propósito, um só Deus. Ó, esta igreja prospere e cresça na graça e no conhecimento e seja uma luz nesta nação. Deus, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos queridos, ó Pai, teus servos, levando eles de volta, Senhor, aos seus lares, debaixo da tua graça, da tua proteção, livrando-os de todo mal. Deus, assim nós agradecemos e louvamos a Ti, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos juntos, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja Deus.